Olá, gente! Bom, vamos continuar então o estudo da histologia do sistema digestivo e vamos dar sequência então, né? Vamos falar sobre o intestino grosso. Nós vimos o intestino delgado, vimos que a estrutura, né, o sítio terminal da digestão dos alimentos, onde esses alimentos vão terminar de ser transformados em partículas menores, né, e serão absorvidos ali, grande parte, ou quase a sua totalidade. E por esse motivo, o intestino delgado vai ter características histológicas que permitam, que possibilite, que facilite essa absorção. Já o intestino grosso, gente, ele vai então ser dividido anatomicamente em 3 segmentos: seco, cólon, reto, terminando no ânus. Ele consiste em uma prega, uma membrana mucosa sem pregas, desculpa, tá? Então, aquelas pregas que a gente consegue ver a olho nu no intestino delgado, que nós chamamos de plicais circulares, nós não conseguimos identificar no intestino grosso, tá? Exceto na porção próxima ao reto, existe uma pequena formação de pregas, que a gente vai falar dela mais lá na frente. Mas no restante, na maioria, o intestino grosso não apresenta essas pregas. Ele também não vai ter a presença de vilosidades, que é a projeção do epitélio e lâmina própria em direção à luz. Só que o epitélio do intestino grosso, ele vai sofrer pequenas invaginações em direção às glândulas que vão se abrir ali também, tá? Então, nessa figura, a gente vê o intestino grosso, as suas porções, né? O seco, colo ascendente, colo transversal, colo descendente, reto e ânus, tá? Ele é menor que o intestino delgado. Então, nos seres humanos, ele tem em torno de 1,5 metro. E nas espécies animais, esse tamanho vai variar de acordo com o tamanho do animal, tá? Aí aqui a gente vê uma microscopia do intestino grosso, onde a gente vê que não há vilosidades, que são aquelas projeções como dedos, mas sim uma pequena invaginação do epitélio do intestino grosso em direção à lâmina própria, e que há a presença de aberturas de glândulas aí, né, neste epitélio e nessa lâmina própria. Então aqui, ó, uma figura comparando o epitélio do intestino delgado, que é esse corado num roxo mais escuro, então ali a gente vê as vilosidades, e o intestino grosso já não apresentando essas vilosidades, mas em alguns locais uma pequena invaginação. Bom, o epitélio do intestino, né, que está presente na sua mucosa, é o epitélio cilíndrico simples, a abertura de glândulas intestinais, e no meio dessas glândulas e também desse epitélio que reveste a mucosa do intestino grosso, vai ter a presença de células que vão desempenhar funções importantes ali, tá? Então, a gente vai ter células caliciformes, bastante células caliciformes, células absortivas em pequeno número e células enteroendócrinas. Qual vai ser as principais funções do intestino grosso? Então, gente, no intestino grosso não vai ocorrer mais digestão, porque o sítio final foi no intestino delgado, certo? O que vai acontecer, os eventos que vão acontecer mais importantes vão ser a absorção de água, apenas água. Essa absorção vai ocorrer de forma passiva, sem gasto de energia, né? No local onde essa água está mais concentrada para o local onde ela está menos concentrada. Vai ocorrer a formação da massa fecal, do bolo fecal, tá? E aquela abundância de células caliciformes, tá, gente? Produzindo muco ali naquele epitélio do intestino grosso, vai auxiliar na compactação do bolo fecal e também na lubrificação da luz do intestino grosso, ajudando o trânsito ali desse bolo fecal em direção à saída, reto ânus, tá?
Então, olha só, a mucosa do intestino grosso, ela é formada por um epitélio cilíndrico simples, com uma lâmina própria abaixo de tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo, gente, ele é riquíssimo em células linfóides e nódulos linfóides, que são células de defesa, tá? Que vão auxiliar muito na proteção do intestino grosso e vai estar relacionado também à população bacteriana abundante ali no intestino grosso, né? Vai influenciar na flora bacteriana, tá? Abaixo disso, nós temos a camada muscular, onde nós temos músculo liso. E se nós olharmos o intestino grosso por fora, tá, gente? Nós vamos verificar a presença de uma porção de tecido na superfície ali do intestino grosso, que são tecidos como se fossem pendurados ali sobre o intestino grosso. Então, são protuberâncias pequenas, pedunculosas, tá? Que é constituída por tecido adiposo, chamadas de apêndices epiploicos, que tem, gente, a função desses apêndices, ela ainda não é muito bem definida no intestino grosso, né? A formação desse tecido pendurado ali sobre a superfície do intestino grosso. Porém, estudos mostram que esse apêndice, ele funciona como um amortecedor durante o processo de peristaltismo, né, que são os movimentos que o intestino grosso vai fazer, tá? Amortecendo essa estrutura nas suas regiões vizinhas, nas suas regiões próximas ali, os órgãos que estão próximos, tá? Então, essa seria a função mais importante desse apêndice. Então, aqui nessa figura, a gente vê o intestino grosso e essas setas escuras, pretas, né, apontando para os apêndices epiploicos, né, que são, então, essas protuberâncias aí, presentes na superfície do intestino grosso, e isso é tecido adiposo, tá, gente? Bom, e aí, como eu falei para vocês, o intestino grosso, ele não tem aquelas pregas, né, na luz, na mucosa, como o intestino delgado. Porém, na porção final, lá próximo ao reto e ânus, há a presença de formação de pequenas pregas, tá? E essas pregas, gente, elas são chamadas de colunas retais ou colunas de Morgagni, tá? Que fica 2 centímetros acima ali da abertura do ânus. E elas, gente, essas membranas, elas vão abrigar plexos venosos grandes. Então, são veias grandes, de grande calibre, dilatadas, que são o que nós chamamos de hemorroidas, tá? E aí, então, nesse local aí, dessas pregas, o epitélio cilíndrico é substituído por um epitélio pavimentoso estratificado. Então, as colunas de Morgagni, né, é o que a gente vê nessa figura, então, bem próximo ali à abertura, o ânus. Na mucosa do intestino grosso, a gente tem a presença da formação de algumas pregas vistas a olho nu, e essas pregas são formadas por o acúmulo, né, de vasos sanguíneos de grande calibre. Aqui nós temos uma microscopia do intestino grosso, tá? Então, a gente olhando aqui o epitélio cilíndrico simples, tá? Algumas invaginações, né, sendo formadas aí. E nós temos, então, a sua lâmina própria, o seu tecido conjuntivo, que acaba aqui adentrando nesse epitélio. A submucosa, que é tecido conjuntivo frouxo, tá? Uma região de camada muscular. E a sua serosa, que é tecido conjuntivo com tecido epitelial, tá? E aí, gente, nós terminamos com isso as principais estruturas do sistema digestório, tá?
E aqui, então, eu deixo para vocês alguns exercícios, tá? Para vocês fazerem, para fixar o conteúdo e também para tirarem eventuais dúvidas, ok? Então, não deixem de fazer os exercícios, tá? Façam com atenção, pesquisem, procurem, leiam o que vocês estão escrevendo, leiam a pergunta para ver se tem coerência com a resposta, tá? E aí depois, então, na próxima aula, eu corrijo isso com vocês, tá bom? E aí também a gente dá continuidade às estruturas associadas ao sistema digestivo, ok?